Você quer investir em fundos imobiliários, mas não sabe qual escolher? Fica comigo neste vídeo que eu vou te explicar quais critérios eu uso para uma seleção prévia dos fundos imobiliários que irei estudar mais a fundo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Futura Renda. Antes de eu te falar como escolher os melhores fundos imobiliários, deixe seu like no vídeo e se não for inscrito, se inscreva no canal, pois tenho certeza que você vai aprender muito com os vídeos que eu estou produzindo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é um fundo imobiliário, vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo que eu explico o que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Não vejo sentido em chegar aqui e dizer para quem nunca investiu em fundo imobiliário o que é P sobre PVP, vacância, inadimplência, avaliar a gestão do fundo, a diversificação, se a pessoa nunca teve contato com um FII. Portanto, para você que nunca investiu, sugiro que comece os estudos pelos fundos imobiliários com maior número de cotistas. Mas por que começar os estudos pelos fundos imobiliários com maior número de cotistas? Pois são os fundos imobiliários com maior liquidez. Você consegue comprar e vender suas cotas facilmente, são fundos mais robustos, bem diversificados e que vêm se provando com o tempo. Isso não quer dizer que estes são os melhores FIIs para se investir no momento, mas com certeza vale iniciar os estudos por eles, até para te dar uma base para quando você for estudar os demais fundos imobiliários. Para fazer esse filtro, vou utilizar o site Status Invest. Abrindo o site, vocês vão aqui em FIIs, que são os fundos imobiliários, vai em busca avançada. Aqui na parte de busca avançada, você consegue selecionar quais os filtros que você vai querer utilizar na sua análise. Nesse momento não vou selecionar nenhum filtro, mando buscar. Aí o site já vai me entregar uma lista com todos os fundos imobiliários listados. Você pode classificar eles pelo ticker, pelo preço, se é gestão ativa ou passiva, pelo dividend yield, pelo preço sobre o valor patrimonial e aí por diante. Como foi dito, eu vou fazer o filtro classificando os fundos imobiliários pelo maior número de cotistas. Então eu clico aqui. Então estes são os top 10 fundos imobiliários em relação ao número de cotistas. E temos 7 fundos imobiliários com mais de 100 mil cotistas, o que é muita coisa e mostra o tanto que os fundos imobiliários vêm ganhando relevância com os investidores. Então esse XPML aí é o que tem maior número de cotistas, então ele é o melhor fundo imobiliário? Não. Conforme dito, esses são os fundos imobiliários que valem o estudo. Então, desses 10 fundos imobiliários listados aqui, o que é que nós vamos avaliar neles? Primeiramente, a gestão do fundo. Abra o relatório gerencial. Para quem não sabe, um relatório gerencial é um relatório feito pela gestão do fundo, na qual o gestor passa as informações sobre tudo que está acontecendo no fundo imobiliário. Então, veja se esse relatório gerencial do fundo imobiliário que você quer investir, se o gestor passa as informações de forma clara e transparente de tudo que está acontecendo no fundo imobiliário. Segundo ponto a se avaliar é a diversificação. Aqui eu vou separar os fundos de papéis dos fundos de tijolos, porque tem uma diferença entre eles. Nos fundos de papéis, mais especificamente os de recebíveis, que são os que investem majoritariamente em CRIs, você não vai conseguir avaliar todos os CRIs individualmente, mas olhe como que está a carteira do fundo de uma maneira geral. Se não tem nenhum CRI com peso muito relevante dentro do portfólio, qual o rating, ou seja, qual a classificação de risco desses CRIs, e qual a taxa de aquisição, ou seja, quanto será o retorno desses CRIs, bem como qual é o indexador deles, se é indexado ao CDI, ao IPCA, ao IGPM, são coisas muito importantes a se avaliar. Já nos fundos de tijolos, que são os que investem em imóveis propriamente dito, eu opto por escolher os fundos multi. O que é isso? São fundos imobiliários multiativos, multi-inquilinos e multi-regiões. Os fundos multiativos possuem mais de um imóvel em carteira, o que é muito bom. Se acontecer um problema com um imóvel, tem todos os outros ainda gerando renda. Fundo multi-inquilino são os que possuem contrato de locação com mais de um inquilino. Caso o inquilino atrase no pagamento dos aluguéis ou mesmo saia do imóvel, tem os outros inquilinos ainda fazendo pagamento e gerando receita. Fundo multi-regiões são os que têm imóveis em mais de uma região específica.
seja em várias regiões da cidade, ou outras cidades, ou mesmo em vários estados, o que é muito bom, que ameniza os efeitos em caso de algum problema específico em uma determinada região. Isso não quer dizer que você não deva investir em fundo mono, seja fundo imobiliário que tenha apenas um ativo, ou fundo que seja monoinquilino, que tenha vários ativos, só que todos alugados para apenas um inquilino, como o caso de fundos de agências bancárias, por exemplo. Esses fundos imobiliários são diversificados pela quantidade de imóveis, só que estão sujeitos ao risco de apenas um inquilino. Normalmente eles geram um retorno acima dos fundos multi, só que tem um risco maior envolvido. Então você deve estudar e avaliar se você está disposto a correr esse risco em troca de maior retorno. Outro ponto de se analisar é a vacância. Ela mede a taxa de desocupação dos imóveis. É importante avaliar o histórico de vacância do fundo, pois ele pode estar com vacância mais alta agora devido a algum não recorrente, como por exemplo a compra de um imóvel vazio, ou seja, que ainda não tem inquilino, ou mesmo a saída repentina de algum inquilino. Mas se o imóvel for bem localizado, ele será alocado rapidamente. Já a inadimplência, o imóvel está alocado, só que o inquilino pode estar atrasando os aluguéis. O P sobre VP, ou P sobre VPA, é o preço que a cota está sendo negociada sobre o valor patrimonial por cota. Você não precisa se preocupar com o cálculo desse indicador, que você já encontra ele pronto. Teoricamente, um P sobre VPA menor do que 1 indica que o fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, ele está descontado. Um P sobre VPA acima de 1 indica que ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial, ou seja, ele está supervalorizado. Aqui eu vou fazer a distinção novamente dos fundos imobiliários de papel e dos fundos imobiliários de tijolos. Principalmente nos fundos imobiliários de papéis, o valor patrimonial pode ser obtido com maior precisão do que nos fundos de tijolos. Por quê? Seus ativos são majoritariamente de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, ou seja, é mais fácil calcular o seu valor. Portanto, evite investir em fundos imobiliários de recebíveis com valor patrimonial muito acima de 1. Eu considero que um P sobre VPA acima de 1,15 para os fundos de papéis já começa a não fazer sentido, pois você está pagando 15% de supervalorização sobre os ativos que compõem a carteira do fundo. Já nos fundos imobiliários de tijolos, o valor patrimonial é definido por um avaliador, que estima quanto que vale cada um dos imóveis do fundo. E essa avaliação normalmente é revista anualmente, o que faz com que tenha uma distorção, pois o preço da cota é definido diariamente e o valor patrimonial do fundo é definido apenas anualmente. E normalmente, bons fundos imobiliários de tijolos são negociados com P sobre VPA acima de 1, pois há uma expectativa boa de resultados futuros desses fundos. E por fim, o Dividend Yield, que é o percentual entre os rendimentos recebidos pela cota pelo valor da cota. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se um fundo imobiliário paga um rendimento mensal de 50 centavos e o valor da sua cota é de R$100, então você recebeu no mês 0,5%, que isso dá R$6 ao ano, que equivale a um dividend yield anual de 6%. Importante verificar se o FII tem histórico constantes de pagamento de proventos, pois não adianta você olhar um fundo imobiliário que pagou no último ano 8%, sendo que nesse último ano teve a venda de um imóvel, ou seja, teve um não recorrente. É um rendimento que tende a não se repetir no decorrer dos anos. De nada adianta também você avaliar todos os tópicos desse vídeo, como a gestão do fundo, a diversificação, ver se ele está com uma baixa vacância, ver se não tem inadimplência, o preço sobre o valor patrimonial está bacana, se ele paga um dividend yield baixo. Então é importante você ver quanto você quer receber por estar correndo o risco de investir em fundos imobiliários, pois fundos imobiliários é investimento em renda variável. Apesar de a maioria deles pagar dividendos mensais, o valor da cota varia tanto para cima quanto para baixo. Então você tem que ver se o retorno que você vai ter com esse investimento vale a pena o risco que você vai estar correndo. Pelo vídeo de hoje é só. Comenta aí para mim o que você achou do vídeo. Se tiver ficado com alguma dúvida, manda que eu vou te responder. Quem sabe até não faço outro vídeo explicando as suas dúvidas. E deixe o seu like aí para mim. E se não for inscrito, se inscreva no canal para continuar recebendo meus conteúdos.